Em relação à demonologia, a gente precisa buscar um fundamento bíblico. E quando a gente trata sobre esta temática, a gente vai observar que há pelo menos quatro estágios que a gente pode verificar nas vidas das pessoas. O primeiro estágio é o que eu chamo de sujeição demoníaca. Todos nós que estávamos sem Cristo, mortos nos nossos delitos e pecados, não tínhamos condições de reagir face aos ardis de Satanás, os dardos inflamados da parte dele. Então nós estávamos sujeitos à atuação diabólica ou ainda dos demônios. E é nesse quesito que eu coloco como sujeição demoníaca. Todo aquele que uma vez esteve sem Cristo, portanto, esteve sujeito aos poderes ou às influências, ou atuação de Satanás. Porque a pessoa sem Cristo não tem como agradar e fazer a vontade de Deus de uma forma plena. Portanto, ela se enquadra nesse quesito. Já em relação a um outro estágio que eu vou mencionar, é uma observação que eu tenho feito no decorrer da minha vida cristã e que eu vou chamar aqui de obsessão demoníaca. São pessoas que, dentro desse cenário evangélico brasileiro, cheio de misticismo, crendice, superstição, acaba ficando vidrada. É como se fosse mais do que um mero fanatismo. A pessoa fica obcecada, literalmente, por demônios, por tudo que é material, digamos, diabólico ou, quando não, satânico. São pessoas que, inclusive, veem demônio em tudo. Ora, o demônio está atrás da porta, quando não pendurado no relógio da parede ou ainda no quadro da mesma parede. O demônio é visto, pasme, no brinco de algumas irmãs em Cristo, quando não no batom, nos lábios de algumas pessoas. Enfim, são pessoas que ficam obcecadas por demônios ou por alguma atuação demoníaca. As pessoas precisam, naturalmente, de se fundamentar nas Escrituras para que sejam sóbrias, vigilantes e, sobretudo, moderadas. Essa obsessão é um extremo perigoso e que não leva a lugar algum, a não ser a desinformação, quando não a própria ignorância bíblica em relação a essa temática. Mas tem um terceiro estágio, que é a opressão demoníaca. Uma pessoa cristã pode ficar oprimida por demônios? Num certo sentido, ela pode sim. A pessoa não vai ser invadida ou ser controlada na mente por um demônio ou mais de um demônio ou espíritos imundos. Não estou falando nisto. Eu estou referindo que Satanás, juntamente com seus anjos, os anjos decaídos, eles vão tentar de todas as formas oprimir algumas pessoas. Para se ter uma ideia, alguém que esteja com depressão, ela pode ter a situação agravada. Não que a depressão seja diabólica, tá bom? Eu não estou afirmando isso. A depressão é uma doença que tem que ser reconhecida, uma vez diagnosticada, ela tem que ser tratada. E a gente lida com isso de uma forma muito tranquila, entendendo que é algo não espiritual, mas que uma pessoa deprimida ou que tem uma outra uma situação diferente, ela pode ser, vou dizer assim, uma presa fácil para Satanás e ele vai tentar de todas as maneiras, com seus ardis, atingir esta pessoa. Daí a necessidade de nós, como irmãos em Cristo, apoiarmos pessoas, quer deprimidas, quer oprimidas por Satanás, porque uma coisa é uma coisa, outra é outra coisa. Eu disse que pode ter um agravante, porque ele se aproveita destas questões, mas a gente precisa salientar que a opressão demoníaca não tem nada a ver, né, necessariamente com a depressão, porque a depressão, como eu disse, é uma doença. Agora, Satanás ele pode sim
se aproveitar dessa situação e, dependendo das circunstâncias, eh, fazer com que a pessoa se torne oprimida. Uma pessoa oprimida, disse agora há pouco, ela não é possuída por Satanás, pelo contrário, mas ele vai tentar atacar, né, na mente da pessoa, fazendo com que ela entenda de uma forma totalmente diferente e que venha ficar numa situação um tanto delicada, quando não vulnerável. Mas ainda assim, nós podemos dar suporte às pessoas que têm tanto depressão como doença, quanto a que estão sendo oprimidas, independente de ter uma doença ou não, mas que está sendo alvo de uma forma intensa da parte de Satanás. Agora, a gente pode falar no último estágio, vou dizer assim, são estágios ou situações específicas, que é a possessão demoníaca. Neste caso, o que diferencia das três primeiras, que é a sujeição, obsessão e opressão, é de que a possessão demoníaca trata-se do controle total da parte de um demônio ou mais na mente da pessoa, de modo que ela não tem mais o controle. Quem tem o controle, quem exerce essa função, já é Satanás com seus anjos decaídos, e por isso a pessoa está sujeita. Neste caso, ela precisa de libertação. E quando ela aceita Cristo Jesus verdadeiramente, será livre. A pessoa é liberta. Curiosamente, quando a gente vai para o texto grego, quando Jesus cura, e essa cura é descrita num ato de expulsão de demônio, a pessoa, quando é liberta, ela é liberta de uma vez por todas, ou seja, os demônios não voltam, pelo contrário, quando Cristo realmente liberta, verdadeiramente, a pessoa é livre. Agora você vai dizer, mas se uma pessoa não foi liberta por Deus, e de repente alguém expulsou os demônios, mas ela não aceitou a Cristo Jesus. Neste caso, pode se agravar, voltando os demônios, quando não mais demônios. Mas acontece que a gente precisa, nesse ínterim, pregar o evangelho. Por causa de quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. As pessoas precisam crer em Cristo Jesus para que se tornem habitação do Espírito. E parafraseando João, maior é o que está em nós do que se encontra no mundo ou o que está no mundo. Numa alusão à pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Deus habita em nós através do seu Espírito. De modo que uma pessoa possessa, ela precisa de libertação, sim, ela precisa de salvação também, é, e ela precisa também de um suporte da parte das pessoas. Nem tudo que ocorre nesse meio chamado evangélico necessariamente é uma possessão demoníaca. Eu já vi casos de possessões reais e que houve literalmente a libertação de tais pessoas pelo nome de Jesus. Sequer pelo sangue de Cristo Jesus que as pessoas expulsam demônios. Mas eu já vi e já ouvi inúmeras vezes, em contextos diferentes, dentro do cristianismo brasileiro, pessoas tentando expulsar os demônios, quer com óleo ungido, quando não com uma Bíblia grande, bem grande mesmo. Uma delas pegou aquela Bíblia, deu na cabeça do indivíduo, tentando, vou dizer assim, expulsar o demônio, não é desta forma, não é pegando uma Bíblia bem grande, aquela Bíblia de púlpito que nós temos, e tacar na cabeça da pessoa, tampouco em nome do sangue de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus tem a função de purificar-nos do pecado, não é verdade? Mas demônios, ou quando a pessoa está realmente possessa, a gente vai expulsar no nome de Jesus. E toda pessoa que é cristã, ela tem autoridade, porque ela é uma testemunha de Cristo Jesus. E se ela é uma autêntica testemunha, no poder que há no nome de Jesus, ela pode sim expulsar os demônios. Nós não precisamos de pessoas
tidas como exorcistas, especialistas na área para fazer tal coisa. Como disse, a autoridade está no nome de Jesus e o poder é de Deus. E é bom frisar que uma pessoa que é membro de uma igreja cristã, se porventura ela em algum momento caiu, vou dizer assim, possessa, se envolveu nesse ato de possessão, se foi realmente uma possessão demoníaca, essa pessoa que é membro está evidenciando que de fato ela não é convertida. Porque um crente, alguém convertido, cuja habitação do Espírito Santo se faz na sua vida, jamais tornaria-se a passar uma situação desta natureza. Eu adianto-me porque algumas pessoas falam assim: ah, porque eu já vi alguém que era da igreja e caiu demoniado. Como é que crente não fica endemoniado? O crente, que é crente mesmo, verdadeiro, não fica endemoniado. Mas um membro de igreja pode sim ficar endemoniado. Mas a gente precisa fazer a distinção. Sobre essa questão de possessão demoníaca, precisa haver muito discernimento espiritual, porque nem tudo, pasme, é demônio. Eu já deparei com situações que tinha envolvimentos, né, envolvidos ali naquela situação, questões emocionais, psicológicas, mentais. Quando não, eu já deparei com situações de simulações, isso mesmo, simulações. Alguém vai dizer assim, mas uma pessoa que chega ao ponto de simular uma possessão demoníaca, ainda que ela não esteja possessa, naturalmente que a gente vê que a pessoa está fazendo o papel, né, vou dizer assim, do diabo, no sentido de ser um fantoche ou uma marionete do diabo, está sendo usado por Satanás. Mas a gente precisa ter bastante discernimento. Tem coisas que é possessão demoníaca, sim, tem coisas que não são. É o momento, não adianta falar assim, ah, aconteceu isso, aquilo outro, é ou não é? Não sei, eu não estava lá para saber. A gente precisa analisar. Eu lembro-me que certa vez alguém estava evangelizando uma senhora na rua e de repente ela começou a passar mal e alguém atribuiu o seguinte, que ela estava possessa. Mas, na verdade, naquele caso, pelas outras testemunhas ali, a mulher, aquela senhora, teve apenas uma queda de pressão, pressão arterial. E a pessoa associou, na sua ignorância, que ela estava possessa por demônio, quando na verdade não estava. De qualquer maneira, o crente não fica, em hipótese alguma, endemoniado. O crente não precisa ter medo de demônios, do diabo. Agora, a gente precisa conceber que, literalmente, maior é quem é o que está em nós do que o que está no mundo, e o mundo pode ser regido por esse sistema mundano, pelo príncipe desse mundo que é Satanás, mas a gente sabe que Deus é maior e ele habita em nós, de modo que a gente não precisa ficar melindroso, com medo, apavorado diante de uma situação que a gente chama de exorcismo ou de possessão demoníaca, e ter muita sensibilidade para lidar com pessoas que têm opressão demoníaca, que está sendo oprimido. Conheci certo jovem que ele teve um pensamento um tanto ofensivo em relação à pessoa de Deus e que ele achou que tinha blasfemado contra o Espírito Santo, que para ele não tinha mais perdão. E Satanás se aproveitou dessa situação e começou a colocar na mente dele de que ele havia cometido a blasfêmia. Mas quando devidamente orientado pela palavra de Deus, ele entendeu que uma vez que ele estava desejoso em continuar servindo ao Senhor, etc e tal, ele jamais tinha cometido tal pecado. E o fato é que ele continuou na igreja com o Senhor firme, numa boa, mediante uma orientação correta. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado, em qualquer situação descrita na sujeição demoníaca, na obsessão demoníaca, na opressão e na possessão demoníaca. Porque cada caso é um caso. Precisa de discernimento espiritual, precisa de percepção espiritual, precisa de ter sensibilidade humana, porque diante de situações como estas,
a gente não tem a quem recorrer a não ser suplicando aos céus a direção, sabedoria, discernimento, para que possamos conduzir tudo para a glória de Deus, para a libertação de pessoas, para o bem-estar moral e espiritual, das pessoas, para que Cristo venha a ser realmente glorificado em tudo e em todos. Eu aproveitei esses quatro elementos: sujeição, obsessão, opressão e possessão, porque fui indagado e fui provocado, literalmente, fui provocado para falar sobre este assunto. E fiz aí, cumpri a minha palavra, espero que tenha sido de grande valia para você. Lembrando que o intuito aqui é provocar uma reflexão, a fim de que você comece a distinguir uma coisa de outra, para que não venha confundir alho com bugalho. Que Deus abençoe e até um outro vídeo, quer sobre esta temática, quer sobre outros assuntos, os quais nós temos colocado sempre aqui na plataforma do YouTube.